Saudações, amigos! Camaleão aqui, e no vídeo de hoje eu trago um pequeno debate que vem corroendo os fãs Pokémon nas últimas semanas. Eu estou falando do elemento Fada. Quase todo mundo que eu conheço parece não ter gostado do novo elemento. Eu já ouvi de tudo, desde reclamações sobre não fazer sentido dragões serem derrotados por meras fadinhas, e por que a Game Freak não colocou o tipo luz em seu lugar. Bem, em vez de odiá-la logo de imediato, como algumas pessoas estão fazendo agora, eu parei para pensar e tentar entender o porquê o elemento Fada faz sentido. Talvez possíveis teorias por trás dele. Então vamos tentar entender o que está acontecendo. Primeiro, o nome, Fada. Fada se refere a um tipo de criatura mitológica que é frequentemente retratada de várias maneiras. Vários fãs disseram que isso não faz muito sentido, porque o elemento Fada não é um elemento, é uma coisa, uma criatura. No entanto, este não é o único elemento baseado em uma coisa, ou criatura. Tipo dragão também é baseado nas criaturas, ou seja, os dragões. A maioria dos Pokémon do elemento dragão são pouco baseados nos antigos dragões das mitologias, e sim em algo mais alado. Porém, outras criaturas que devemos colocar na mesa são os fantasmas, já que se baseiam em uma criatura paranormal, vistos na fantasia e na ciência. Em Pokémon, eles possuem um significado mais literal, ou seja, tudo aquilo que era vivo se torna um fantasma. Isso não significa necessariamente limitá-los a fantasmas. Aliás, temos o Shed Ninja, que segue um papel mais para zumbi do que fantasmas, já que ele vem de volta à vida em uma casca vazia. E Gullet e Gurlurk, que mais parecem ser baseados em seres que nunca foram vivos e sem almas, como os golems ou máquinas. E não é exatamente algo que os caça-fantasmas precisam estar perseguindo, concorda? Mas Camaleão, o que isso tem a ver com Fada? Se você pensar bem, a mesma lógica se aplica ao próprio elemento em debate, já que os elementos que eu acabei de citar também podemos dizer que são criaturas. Mas você deve estar pensando, o que significa ser uma fada? Vamos olhar para trás e ver algumas coisas que são de conhecimento comum sobre as fadas. Fadas podem ser vistas como pequenas criaturas mágicas que estão associadas a muitas coisas, desde lendas e contos, como a Fada do Dente. Em suas principais características, os mais comuns associados com as fadas são o tamanho pequeno, serem bonitas, brincalhonas, criaturas que procuram manter a paz e o equilíbrio na natureza. Às vezes, a elegância e a feminilidade também são dois aspectos bem notados nas fadas. Isso explica porque a Gardevoir recebeu o elemento Fada, já que possui o aspecto elegante, enquanto Jigglypuff e Marion sendo bonitos e pequenos, ou seja, se adaptam às características citadas até então. Agora, falando de personalidade, a inocência é a mais comum entre elas. Geralmente é por esse motivo que existe a interação das fadas com crianças pequenas, por causa de suas almas puras e de seus nobres corações. No entanto, algumas fadas também são vistas como más. Geralmente são citadas como bruxas, seres que desejam a destruição, geralmente devotas da morte e das trevas, ou que gostam de pequenas travessuras. Para deixar isso menos complexo, vamos pensar no bem e no mal. Mas aonde eu exatamente estou querendo chegar? Pureza. Fadas são muitas vezes vistas como puras. E o que mais está associado à pureza? A luz. Nas batalhas entre a luz e as trevas, a luz sempre predomina, ou seja, a luz representa a pureza. A escuridão se assemelha à maldade, a um ser corrompido. Além disso, há um boato que o tipo veneno pode ser super eficaz contra as fadas. Se isso for verdade, então a teoria que a fada representa a pureza é reforçada, já que aqueles que são puros são mais propensos a serem corrompidos. Tipo veneno representa toxinas, poluentes e contaminantes, e assim por diante. Mas será que isso é mera coincidência? Eu realmente não penso assim. Agora você provavelmente está dizendo, tá, essa historinha bonitinha ainda não justifica o porquê as fadas são super efetivas contra dragões. Me explique isso, Camaleão.
Antes disso, precisamos entender que o elemento dragão existe no jogo desde o começo. E mesmo na primeira geração, possuindo um único ataque do elemento dragão, já era muito forte contra a maioria dos elementos. Mas para responder a essa pergunta, vamos olhar para os clichês clássicos medievais, aonde um cavaleiro tem que ir e salvar a princesa. Muitas vezes, o cavaleiro tem de possuir um coração puro, a fim de derrotar o dragão do mal, e por fim acabar salvando a princesa ou o reino. Às vezes, as fadas acabam dando suporte ao guerreiro destinado a sair e salvar o mundo, e o tempo todo irritá-lo com palavras monossilábicas. Hey, listen! Seguindo essa ideia, os dragões eram originalmente vistos como criaturas do mal. Desde os primórdios da mitologia, foram literalmente vistos como bestas criadas pelo diabo para consumir o mundo. Essa imagem de dragão vem diminuindo com o tempo, para uma visão mais neutra pela sociedade moderna, dando-lhes a capacidade de serem bons ou ruins. No entanto, eles foram originalmente vistos como monstros, e para selar ou derrotar os dragões, os guerreiros tinham que apelar para forças que eles desconheciam, como a fé, poderes sagrados e a própria luz. E isso explica por que fadas são fortes contra o tipo dragão, já que manipulam a luz e a pureza. Mas aí você vai insistir e dizer, o tipo fada só ajuda os cavaleiros, elas nunca matariam um dragão. Bom, eu peço para que você volte o vídeo desde o começo então. Resumidamente, as fadas têm o controle da natureza. Se algo foge do comum, como as grandes bestas aparecerem para acabar com tudo, as fadas têm o dever de ajudar a eliminar o que causa o desequilíbrio na natureza. E o motivo no qual o tipo fada foi adicionado no jogo foi justamente esse. O novo elemento vem para equilibrar o jogo, já que dragões estavam completamente apelões. Se você for muito nerd, pense no tipo dragão como um vírus, e o tipo fada como um antivírus. Em outras palavras, o tipo fada é apenas o tão aguardado tipo luz, apenas com um nome diferente. Porém, isso é apenas uma pequena teoria, no qual as fadas foram colocadas no jogo. Existem outras em particular, como o nome do elemento fada seria para atrair o público feminino, ou tornar pokémons que antigamente eram NU e os transformar em verdadeiras máquinas de matar. É claro, trazer aquele tão amado pokémon que você treinou e levou um couro de um inofensivo Salamancer. Seja qual for a teoria, o tipo fada não me incomodou, muito pelo contrário, trouxe uma nova dinâmica para o jogo. Eu mal posso esperar pela tabela atualizada de elementos com as forças e as fraquezas. Aliás, quem você acha que será do elemento fada, além dos já citados? Eu creio que o Togepi e o Billossom. Estranho eles não terem citado o Clefairy. Talvez muito óbvio? Eu não sei. Bom, falta poucos dias para saber sobre as grandes novidades do jogo. Lembrando que eu não tenho intenção de irritar ninguém com essa de fada versus dragão. Na verdade, o meu Dragonite está muito feliz, pois há um novo desafio à vista. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito. E curta se você gostou do vídeo. Conhece alguém que gosta de Pokémon? Compartilhe meu canal com seus amigos. Agora o canal do Camaleão também tem Instagram, o link está na descrição do vídeo. Vejo vocês lá. Obrigado galera e fui! Saudações amigos, Camaleão aqui, e no vídeo de hoje eu trago um pequeno debate que vem corroendo os fãs Pokémon nas últimas semanas. Eu estou falando do elemento fada. Quase todo mundo que eu conheço parece não ter gostado do novo elemento. Eu já ouvi de tudo, desde reclamações sobre não fazer sentido dragões serem derrotados por meras fadinhas, e por que a Game Freak não colocou o tipo luz em seu lugar. Bem, em vez de odiá-la logo de imediato, como algumas pessoas estão fazendo agora, eu parei para pensar e tentar entender o porquê o elemento fada faz sentido. Talvez possíveis teorias por trás dele. Então vamos tentar entender o que está acontecendo. Primeiro, o nome, fada. Fada se refere a um tipo de criatura mitológica que é frequentemente retratada de várias maneiras.
Vários fãs disseram que isso não faz muito sentido, porque o elemento fada não é um elemento, é uma coisa, uma criatura. No entanto, este não é o único elemento baseado em uma coisa, ou criatura. Tipo dragão também é baseado nas criaturas, ou seja, os dragões. A maioria dos Pokémon do elemento dragão são pouco baseados nos antigos dragões das mitologias, e sim em algo mais alado. Porém, outras criaturas que devemos colocar na mesa são os fantasmas, já que se baseiam em uma criatura paranormal, vistos na fantasia e na ciência. Em Pokémon, eles possuem um significado mais literal, ou seja, tudo aquilo que era vivo se torna um fantasma. Isso não significa necessariamente limitá-los a fantasmas. Aliás, temos o Shed Ninja, que segue um papel mais para zumbi do que fantasmas, já que ele vem de volta à vida em uma casca vazia. E Gullet e Gurlurk, que mais parecem ser baseados em seres que nunca foram vivos e sem almas, como os golems ou máquinas. E não é exatamente algo que os caça-fantasmas precisam estar perseguindo, concorda? Mas Camaleão, o que isso tem a ver com fada? Se você pensar bem, a mesma lógica se aplica ao próprio elemento em debate, já que os elementos que eu acabei de citar também podemos dizer que são criaturas. Mas você deve estar pensando, o que significa ser uma fada? Vamos olhar para trás e ver algumas coisas que são de conhecimento comum sobre as fadas. Fadas podem ser vistas como pequenas criaturas mágicas que estão associadas a muitas coisas, desde lendas e contos, como a Fada do Dente. Em suas principais características, os mais comuns associados com as fadas são o tamanho pequeno, serem bonitas, brincalhonas, corrompidos. Tipo veneno representa toxinas, poluentes e contaminantes, e assim por diante. Mas será que isso é mera coincidência? Eu realmente não penso assim. Agora você provavelmente está dizendo, tá, essa historinha bonitinha ainda não justifica o porquê as fadas são super efetivas contra dragões. Me explique isso, Camaleão. Antes disso, precisamos entender que o elemento dragão existe no jogo desde o começo. E mesmo na primeira geração, possuindo um único ataque do elemento dragão, já era muito forte contra a maioria dos elementos. Mas para responder a essa pergunta, vamos olhar para os clichês clássicos medievais, aonde um cavaleiro tem que ir e salvar a princesa. Muitas vezes, o cavaleiro tem de possuir um coração puro, a fim de derrotar o dragão do mal, e por fim acabar salvando a princesa ou o reino. Às vezes, as fadas acabam dando suporte ao guerreiro destinado a sair e salvar o mundo, e o tempo todo irritá-lo com palavras monossilábicas. Hey, listen! Seguindo essa ideia, os dragões eram originalmente vistos como criaturas do mal. Desde os primórdios da mitologia, foram literalmente vistos como bestas criadas pelo diabo para consumir o mundo. Essa imagem de dragão vem diminuindo com o tempo, para uma visão mais neutra pela sociedade moderna, dando-lhes a capacidade de serem bons ou ruins. No entanto, eles foram originalmente vistos como monstros e para as criaturas que procuram manter a paz e o equilíbrio na natureza. Às vezes, a elegância e a feminilidade também são dois aspectos bem notados nas fadas. Isso explica porque a Gardevoir recebeu o elemento fada, já que possui o aspecto elegante, enquanto Jigglypuff e Marion sendo bonitos e pequenos. Ou seja, se adaptam às características citadas até então. Agora, falando de personalidade, a inocência é a mais comum entre elas. Geralmente é por esse motivo que existe a interação das fadas com crianças pequenas, por causa de suas almas puras e de seus nobres corações. No entanto, algumas fadas também são vistas como más. Geralmente são citadas como bruxas, seres que desejam a destruição, geralmente devotas da morte e das trevas, ou que gostam de pequenas travessuras. Para deixar isso menos complexo, vamos pensar no bem e no mal. Mas aonde eu exatamente estou querendo chegar? Pureza. Fadas são muitas vezes vistas como puras. E o que mais está associado à pureza? A luz. Nas batalhas entre a luz e as trevas, a luz sempre predomina. Ou seja, a luz representa a pureza. A escuridão se assemelha à maldade, a um ser corrompido. Além disso, há um boato que o tipo veneno pode ser super eficaz contra as fadas.
Se isso for verdade, então a teoria que a fada representa a pureza é reforçada, já que aqueles que são puros são mais propensos a serem telar ou derrotar os dragões. Os guerreiros tinham que apelar para forças que eles desconheciam, como a fé, poderes sagrados e a própria luz. E isso explica por que fadas são fortes contra o tipo dragão, já que manipulam a luz e a pureza. Mas aí você vai insistir e dizer, o tipo fada só ajuda os cavaleiros, elas nunca matariam um dragão. Bom, eu peço para que você volte o vídeo desde o começo então. Resumidamente, as fadas têm o controle da natureza. Se algo foge do comum, como as grandes bestas aparecerem para acabar com tudo, as fadas têm o dever de ajudar a eliminar o que causa o desequilíbrio na natureza. E o motivo no qual o tipo fada foi adicionado no jogo foi justamente esse. O novo elemento vem para equilibrar o jogo, já que dragões estavam completamente apelões. Se você for muito nerd, pense no tipo dragão como um vírus, e o tipo fada como um antivírus. Em outras palavras, o tipo fada é apenas o tão aguardado tipo luz, apenas com um nome diferente. Porém, isso é apenas uma pequena teoria, no qual as fadas foram colocadas no jogo. Existem outras em particular, como o nome do elemento fada seria para atrair o público feminino, ou tornar pokémons que antigamente eram NU e os transformar em verdadeiras máquinas de matar. É claro, trazer aquele tão amado pokémon que você treinou e levou